Sabe o que é mais necessário para aprender a pintar? É aprender a ver. É exatamente isso. Eu sempre comento com os meus alunos, tanto presencial quanto nos cursos online. Aprender a pintar é aprender a ver. Veja uma frase de Leonardo da Vinci de mais de 500 anos atrás. Ele disse o seguinte: quem pensa pouco erra muito. Mas pensar o quê exatamente? Então, quando a gente vê uns estudos, por exemplo, para pintar nuvens como esse, que eu já expliquei na aula anterior como fazer os degradês, eu tenho que pensar mais algumas questões, não só no que diz respeito a degradê, mas também compreender o que é contraste, quais são os tipos de contrastes básicos, e uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente fala de contraste, não tem como falar de contraste sem falar de ilusão de ótica. O que é a ilusão de ótica? Um grande problema que faz muitos pintores, até pessoas mais já que pintam há muito tempo, cair nessas ilusões de ótica, porque realmente é uma coisa, ilusão já o nome já fala, já é feito para nos iludir. Então, como identificar a ilusão de ótica e principalmente como superar essa ilusão de ótica? Tudo isso é o que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Convido você para mais uma aula aqui esclarecedora, para a gente aprender a ver e, de fato, aprimorar e melhorar nossas pinturas. Vem comigo para mais uma aula. Antes de entrar na prática de fato, eu lembrei que eu preciso fazer mais um exercício para que a gente compreenda melhor, além do que foi feito na aula passada, que foi aqui os cinzas cromáticos, né? A questão dos degradês, quando a gente faz 2 claro, 2 médio e 2 escuro. Veja bem, que é o que acontece aqui, tem um degradê. Porém, nem toda pintura tem degradê, vai ter alguns lugares que tem contrastes. Então vamos identificar quais são esses contrastes básicos que vão existir. Por exemplo, um contraste forte, um contraste de extremos. Veja, essa informação acho que é mais importante do que a própria pintura em si. O que é um contraste forte? É uma separação mais acentuada entre 2 tons. E entre 2 tons, 2 valores ou 2 tons extremos, onde eu tenho aqui o mais escuro e o mais claro. Este é um exemplo de contraste extremo. Poderia ser, por exemplo, o azul, né, com um pouco de branco e laranja, como se fosse o céu, por exemplo. Então esse aqui é um contraste mais acentuado. Um tom, uma cor mais azul, com um valor mais claro, que seria as nuvens. Então, isso é uma separação, isso é uma ruptura, né, de valores. Vamos identificar na imagem onde tem um tipo de contraste desse. Veja, aqui assim é um tipo de contraste dessa forma. Aqui é outro. São contrastes que a gente chama de contrastes intensos. Veja, aqui assim eu tenho um também. Que são separações bem marcantes de um tom para o outro. Então aqui um F de forte. Mas nem todos os contrastes são fortes assim. Às vezes a gente tem contraste intermediário, ou seja, eu tenho um valor que não é o mais escuro de todos, que seria esse, com um outro valor que não é o mais claro de todos. Então, eu não peguei o mais claro, seria esse. Aí a gente chama de valor de contraste intermediário, que a gente tem transições, né? A gente tem diferenças. Por exemplo, desta nuvem para essa, eu tenho essa diferença aqui, bem pequena, né? Mas existe. É um contraste médio, porque não é tão acentuado assim. Outra forma é essa aqui, ó. Tem um contraste médio. Sabe, tem contrastes que são bem acentuados, geralmente da nuvem para o fundo. Mas eu tenho contrastes aqui também, eu tenho um exemplo de contraste médio. Ó. Então eu tenho que ir identificando os locais que existem esses contrastes, essas separações. Só que o mais difícil de identificar é esse. São contrastes suaves. Contraste suave é um contraste entre 2 vizinhos, ou seja, entre 2 valores vizinhos. Pode ser, por exemplo, entre esse mais claro
e o vizinho dele, porque há uma separação muito tênue, muito discreta. Porém, há uma separação, não há um degradê nesse caso. Aqui teve o degradê porque quando eu fui misturando um com o outro, eu pegava um meio termo, né? Aqui, assim, por exemplo, eu não utilizo esse esfumado. Eu ainda tenho uma separação. Por isso que é chamado de contraste. Mas, diferentemente do contraste mais acentuado ou do contraste médio, é um contraste sutil. Tem determinados momentos que é difícil identificar o que é contraste sutil, o que é o contraste suave, do contraste mais do degradê, né? Tem momentos que é difícil identificar o que é contraste suave do degradê. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, exemplos de contraste suave entre esse e esse. Veja. Outro exemplo de contraste suave, ou seja, são pontos que existem uma pequena separação, mas esta separação é discreta. Nessa nuvem aqui, por exemplo, tem um contraste suave. Porque a gente vê uma pequena divisa entre os tons. Outra coisa, veja que na parte superior da nuvem, a gente vê um contraste acentuado, né? Na parte inferior, que é da nuvem para o céu, a gente não vê contraste. Então a natureza ela é perfeita. O que a gente precisa é aprender a identificar essas relações dos valores. Veja, isso faz com que essa parte fique mais distante e essa fique mais perto. É extremamente importante isso. Então aqui a gente tem um contraste suave entre o tom mais escuro da nuvem, entre o tom mais escuro da nuvem, mais ou menos um tom médio, né? Aqui sim, ó. E o tom mais azulado, que seria aquele azul com branco e um pouco de laranja para ficar mais pálido, né, a cor. Então vamos lá, só para a gente identificar esse tipo de contraste. Um pouco mais claro, né? Mas deu para a gente já identificar. Então a diferença entre esses dois tons seria essa. Não são exatamente dois tons vizinhos, né? É quase um tom intermediário, também estaria entre esses dois. Mas o importante é a gente identificar isso. E aí, gostando do vídeo? Passei aqui para te interromper rapidinho, só para te dar um lembrete. Deixa o seu like no vídeo, comenta, compartilha, isso é muito importante. Agora, se você quer dar um passo maior e apoiar o canal de uma forma mais profunda, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos, eu te convido a fazer parte da minha comunidade, lá na área de membros, onde eu coloco muitos vídeos em tempo real. São aulas de mais de 1 hora, aulas completas, né, passo a passo, detalhadamente, para você que deseja se aprofundar um pouco mais. E outra, por um valor que é uma pechincha. Pode olhar lá, só ir no meu canal, lá na opção Seja Membro, você clicando, você passa a ser membro, você paga um valor mensal, pode cancelar quando quiser, mas o negócio é que quando você vê a quantidade de conteúdo que tem, muito difícil você cancelar. É o seu aprendizado ao longo do ano. Tem conteúdo toda semana e já tem muitos vídeos já. Só aqui ó, tem os estudos das paisagens, tem natureza morta, tem retrato, tem animais, enfim. Tem todos os temas da pintura para você aprofundar em pintura realista. Então, venha ser membro, junte-se à nossa comunidade. Um abraço e bom restante de aula. E sabe qual que é o problema? O que faz dar mais assim dificuldade no momento da gente interpretar? É uma coisa chamada ilusão de ótica. O que é ilusão? Ilusão é uma coisa que a gente pensa que existe, mas não existe. Alguém fez a gente pensar que existiu aquilo. E essa ilusão acontece muito mais nas cores mais claras, cores que se parecem com branco, por exemplo. Acontece muito na pintura no branco do olho. Pessoas, né, no caso de retrato, quando são pessoas muito claras, também tende a enganar. O que eu vou fazer? 2 escuro, 2 médio, 2 claros. Eu vou pegar exatamente o tom intermediário, o tom médio. Porque é onde dá os maiores problemas, são os tons médios. Porque escuro
a gente bate o olho e fala, nossa, é muito escuro. Claro também a gente bate o olho e fala, nossa, é muito claro, então vai ter muito branco. O problema se dá aqui, ó, nos tons médios. Porque o tom médio, ele pode mudar de acordo com o que tem em volta e daqui a pouco eu vou explicar como vencer, como não cair nesta questão de ilusão de ótica, que é o mais importante. Conhecer apenas não adianta, né? A gente precisa saber como isso se dá na prática. Eu tenho 3 valores, veja, são exatamente os mesmos. Eu nem vou fazer edição no vídeo para a gente perceber isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou envolver esse valor do meio de azul. Então esse valor, às vezes eu tenho uma outra interpretação dele por causa da cor que o envolve. Isso é chamado na pintura e no desenho de ilusão de ótica ou efeito de campo, porque a cor em volta faz com que a nossa percepção da cor mude, se altere. Então agora, mesmo a gente percebendo, não parece mais que é a mesma. A tendência é a gente pensar que esse valor central seria esse, um pouco mais claro, né? Vamos chegar para cá porque parece que começou a cortar ali a mistura. Bom, aí. Desculpa aqui, depois que eu percebi aqui, mas deu para ver bem aqui o que foi os dois, né? Agora eu vou fazer o oposto. Eu vou pegar um pincel limpo aqui, vou pegar o branco e vou passar em volta do valor aqui, do mesmo valor que eu tinha pego antes. Aí a gente vai perceber uma característica muito interessante, que é o efeito de campo, que é a ilusão de ótica, nas cores, né? Bom, ilusão é a gente olhar para uma coisa e ela parecer ser outra, porém não é, tem algum efeito, algum fenômeno, alguma circunstância que faz com que a gente interprete. É o que os mágicos fazem, eles são ilusionistas, eles fazem a pessoa acreditar em uma coisa que não existiu. Por exemplo, aqui existiu a troca do valor central? Não existiu. Porém, a nossa percepção enxerga esse valor interno nitidamente com mais escuro. Por isso que a gente tem que pensar nesse ponto. Às vezes a gente tem aqui um valor que é médio, mas ele está perto de azul escuro, por exemplo. Aí a gente vai interpretar ele como sendo mais escuro do que ele realmente é. Veja, aqui é o mesmo tom nos 3 casos, mas aqui parece que a gente tem um tom claro, um tom mais escuro e esse que não está rodeado de nada é um tom médio. Ou seja, são 3 interpretações, mas de um mesmo valor. Agora o ponto mais importante, como vencer essa ilusão de ótica na pintura? O método mais prático é o de teste. Se você tem aí uma possibilidade de pegar a tinta e fazer isso, ó. Dá uma encostada lá, é o que acontece muito no claro, né? Ah, o claro é branco. A gente vai fazer o teste e percebe, nossa, não é tão branco assim não. Nesse caso aqui não é tão branco, talvez já é o segundo, porque ele parece ser mais claro devido às cores que estão em volta, o azul mais escuro. Então tem essa questão. Esse é o primeiro ponto. Fazer a gente chama de carimbada, né? Fazer o teste de cor direto na fotografia. Não, mas eu estou fazendo uma pintura ao ar livre, ou então não tem como testar. Como que os grandes mestres, como que os pintores que fazem pintura ao ar livre fazem, já que eles não podem fazer esse teste? Apesar que pode, né? Você mistura a tinta na espátula, estica o braço e olha perto daquela cor que você está fazendo. Mas realmente é bem mais complexo do que na fotografia. O tema mais recomendado é comece pelos tons mais escuros, porque daí se eu faço o mais escuro primeiro, vai ser referência aos demais, aí eu vou seguindo na escala. Esse é um outro ponto. Então, primeiro ponto, fazer o teste de cor. Segundo, começar pelos mais escuros. Mas o que eu considero mais importante, olhar a imagem aqui, ó, com o olho entreaberto.
Eu vou buscar fazer um negócio na câmera aqui que existe essa possibilidade. Eu vou fazer o seguinte, vou pôr minha unha aqui, bem pertinho, vou dar um foco nela, viu como que ficou a nuvem? Vou fazer de novo, vou tirar, vou clicar na nuvem, viu? Focou na nuvem. Agora eu vou pôr minha unha aqui do lado e tem uma possibilidade de eu travar o foco aqui desse lado direito. Beleza, está travado aqui, tirei. Agora que não ficou muito embaçado a imagem, isto é olhar com o olho entreaberto. Nós temos essa capacidade de fazer isso com os nossos olhos. Na verdade, a origem desse mecanismo que existe na câmera fotográfica, ela provém do nosso olhar, que tem essa possibilidade de esfumar. Aí, sendo assim, ó, veja esse ponto, ó, quanto a gente viu que não tem a separação tão nítida quanto parecia. A gente já vê que é esse tipo de contraste mais suave. E isso vai acontecendo em vários pontos. Aqui eu vejo isso também. Ó. Aqui o contraste parecia extremamente extenso, não é tão intenso assim. Aqui é mais suave. Então, aprender a pintar não é necessariamente aprender a pintar em si, que aprender a pintar é pegar a tinta e jogar na tela, e seria poucas repetições a gente percebe. O mais importante é essa percepção. Agora eu vou tirar o foco aqui, viu? Então, essa forma de ver, ela não é muito recomendada para a gente pintar, não em todo momento. Então, a gente tem que, vez ou outra, fechar um pouco os olhos, chama semicerrar os olhos, para que aqueles tons parece que se reduzem e a gente vê um conjunto. Então, isso é o foco principal. Além dos degradês que tem nessa pintura, a gente tem que focar também nos contrastes e saber que existe essa ilusão de ótica e, além de saber, como vencer essa ilusão de ótica. Agora sim, feito essa introdução aqui dos estudos, em uma próxima aula eu vou explicar como executar a pintura de nuvens de fato. Um grande abraço, até a próxima aula. Não esqueça aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.